Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Charás. Meu nome é Daniel e daremos prosseguimento à nossa série das grandes teses. No episódio anterior, nosso amigo Valtric abordou o tema da necessidade de Deus à ética e o dilema de Eutífron. Se lhes interessar, recomendo que também o assistam. No vídeo de hoje falaremos sobre o pensamento de Platão, um dos maiores e mais profundos filósofos de todos os tempos. Platão nos deixou uma obra extremamente ampla, a qual é em sua maioria escrita em formato de diálogo, o que faz com que nós, que estamos desacostumados com o formato e também com o jeito que nosso filósofo de hoje utiliza, dada a pouca frequência com que esse uso acontece entre os filósofos, fiquemos ante dificuldades para captar as verdadeiras intenções e opiniões do autor. Platão não escreve de maneira dividida, como se em tal ou tal diálogo este ou aquele tema específico fosse tratado, mas sim trata sobre os temas espalhadamente, por assim dizer, fazendo com que, embora haja assuntos centrais sobre os quais os diálogos digam respeito, também muitos outros temas da filosofia platônica sejam neles trabalhados. Diversos assuntos tratados nos primeiros diálogos recebem aperfeiçoamentos e mudanças posteriores. Então, um dos principais erros que podem ser cometidos no que se refere a Platão é buscar extrair uma visão completa de seu pensamento, e mesmo de algum assunto específico que deste faz parte, apenas através da leitura parcial de sua obra. Um outro fator relevante no que diz respeito ao entendimento do corpus platônico é o de que Platão não pretendeu, ao menos segundo a interpretação mais aceita, exprimir todo o seu pensamento nos diálogos, e reservou à oralidade aquilo que julgava a doutrina de maior valor, que dá o fundamento último a todo o restante. Várias são as tentativas de reconstruir o que seria a doutrina platônica fora dos diálogos, para lançar luzes sobre estes através dela, assunto sobre o qual podemos tratar em um vídeo futuro. Vemos com isso que não são simples os fatores que condicionam a correta inteligência dos escritos do grande autor grego. E entre os vários temas e opiniões que desenvolveu, a visão mais famosa entre o povo é sem dúvidas a teoria das ideias ou das formas, que certamente alterou o paradigma de toda a filosofia. E todos os filósofos, na medida em que se envolvem nos temas da filosofia, têm inevitavelmente de depararem-se com essa teoria, seja discordando ou concordando. Sendo assim, será sobre esse tema central que falaremos neste vídeo. Antes de tudo, cabe uma sucinta exposição geral da teoria das ideias, apenas para que aqueles que nunca tiveram contato com o assunto possam entender o desenvolvimento do vídeo com maior facilidade. Bom, a teoria das ideias é uma teoria platônica que afirma que, para além das coisas particulares, existem realidades ideais perfeitas que se relacionam com aquelas tal como o modelo se relaciona à cópia. Para além das coisas belas, por exemplo, existe a própria beleza, a ideia da beleza, que é plenamente bela e em nada é deficiente quanto ao que possui como seu, ao passo que as coisas belas particulares, por mais belas que sejam, não alcançam a plenitude da beleza, mas apenas participam dela, ou seja, a recebem em si de maneira imperfeita. Deste modo, as coisas belas particulares dependem da beleza em si para serem belas, ao passo que a beleza em si independe delas para ter tudo aquilo que tem, está além do mundo do devir, do mundo da mudança, permanecendo sempre idêntica a si mesma. Em suma, o mundo sensível, que é o das coisas particulares e imperfeitas, é cópia do mundo inteligível, ou seja, do reino das ideias perfeitas e imutáveis. E essas são as noções basilares da teoria das ideias.
veremos um pouco do seu desenvolvimento nos escritos de Platão, mas não antes de uma breve exposição histórica deste. Segundo nos diz Aristóteles, o primeiro contato filosófico de Platão deu-se com Crátilo, o Heracliteu, segundo o qual as coisas estavam sob um constante fluxo de mudanças a todo momento, o que é resumido pela famosa afirmação de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque na segunda o rio já teria mudado. E bom, através desse contato, Platão acabou absorvendo tal doutrina para si. E após a influência decisiva de Sócrates, que buscava as definições universais acerca dos temas éticos, foi levado à busca por aquilo que é imutável, aquilo que não está sujeito ao devir, e para isso foi levado a fundamentar o imutável não no mundo sensível, que de maneira alguma poderia possuir tal característica dadas suas mudanças constantes, mas sim no já comentado mundo inteligível. E aqui surge a ideia que é tema do presente vídeo. É provável que Platão posteriormente tenha frequentado comunidades pitagóricas ao sul da Itália, o que viria a ser de grande importância segundo certas interpretações. Os primeiros diálogos de Platão são conhecidos por serem aporéticos, isto é, não apresentam respostas definitivas finais aos questionamentos que são neles levantados, mas apenas instigam a busca por elas. Entretanto, apesar do aporetismo, podemos encontrar neles o germe do que viria a ser posteriormente a teoria das ideias ou das formas, pois todos eles buscam uma definição geral do objeto investigado, que caiba todas as coisas por ele abarcadas. Por exemplo, quando Sócrates se pergunta em Carmides o que é a temperança, ou em Eutífron o que é a piedade, já pressupõe que são coisas distintas das várias instâncias particulares que podemos apontar, ou seja, não está buscando quais são os vários atos piedosos ou temperantes, mas aquele critério universal que determina se um ato é ou não piedoso, é ou não temperante, o que é evidentemente distinto de uma busca pelos particulares que o representam. Essa busca pela definição geral é instigada pela percepção que Platão tem de que não podemos nós apontar a verdadeiras instâncias, ao menos possuindo a certeza da veracidade delas, enquanto não a possuirmos. Como poderíamos, por exemplo, apontar tal ou tal ato como virtuoso se sequer soubermos o que é a virtude? Por conseguinte, como Platão também tinha como intento a oposição ao relativismo, onde tudo é tal como parece a alguém, como aquele representado por Protágoras, não poderia deixar de se atentar a esse aspecto fundamental. Os diálogos iniciais de Platão não apresentam ainda, como Rawls diz, uma visão transcendente acerca das ideias, os tomando mais como presentes nas coisas particulares, uma qualidade comum que elas possuem, como em Laques, onde a coragem e a velocidade são afirmadas como presentes em todas as situações particulares dignas do nome. Portanto, a relação entre as coisas particulares e as ideias só pode ser visualizada primeiramente de duas maneiras. Sob a ótica das coisas particulares, é dito que elas compartilham as ideias. Sob a das próprias ideias, a relação é de presença, isto é, estão presentes como qualidades comuns nas coisas particulares. Em diálogos posteriores, entretanto, surge a concepção transcendente das ideias, ou seja, a concepção que as toma como superiores às qualidades comuns nas coisas particulares, como realidades eternas e imutáveis. Um diálogo que bem exemplifica esse novo aspecto que entra em cena é o Fédon, onde é dito que as qualidades presentes nas coisas sensíveis
são meras cópias das ideias transcendentes. De Sócrates que a igualdade que se dá nas coisas do mundo sensível apenas aproxima-se e tende à igualdade perfeita do mundo ideal, mas nunca alcança. No banquete, esse caráter das ideias é afirmado novamente, e um processo de ascendência que tem como ponto de partida o sensível e como fim a beleza transcendente é descrito. Nos elevaríamos, segundo o diálogo, partindo da percepção das muitas coisas belas e do conhecimento de que a beleza que nelas habita é comum, de que são todas irmãs, e assim poderíamos contemplar a beleza em si mesma, que está além de todas aquelas. Vê-se desse modo que podemos distinguir 3 aspectos da teoria das formas. Primeiro, a coisa particular. Segundo, a ideia perfeita e transcendente. E terceiro, a qualidade comum presente na coisa particular, que é uma cópia imperfeita da ideia. Muito se fala sobre como Platão leva adiante um divórcio entre o mundo sensível e o inteligível, os quais seriam reconciliados apenas por seu discípulo Aristóteles com a doutrina do ilemorfismo, segundo a qual as coisas sensíveis têm 2 princípios constitutivos, a matéria e a forma. Embora seja uma maneira bastante comum de se visualizar o pensamento de Platão, não podemos aqui concordar que seja a maneira mais justa e de acordo com o pensamento do grande autor dos diálogos. Apesar do corpus platônico dar muita ênfase ao transcendente, como já mostramos, é um erro crer que Platão não sabia bem que as coisas sensíveis estão permeadas pelas formas, o que é exprimido pela afirmação da presença destas nos particulares, que já foi por nós explanado. As qualidades presentes nas coisas sensíveis implicam na presença das ideias nestas, que também, assim como a forma aristotélica, exerce um papel de determiná-las, fazendo com que recebam de nós o mesmo nome. Por consequência, Platão não estabelece de maneira alguma um rompimento ou divórcio entre os 2 mundos, mas, muito pelo contrário, como também veremos mais à frente, enxerga uma continuidade entre eles. Como bem diz um dos grandes estudiosos de Platão, o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, Platão não nega aquilo de bom que Aristóteles posteriormente afirma a respeito da constituição das coisas sensíveis, que é a necessidade de um princípio determinante, mas sim aceitando-o, afirma e aceita também um fundamento transcendente a ele. Uma vez que esse espantalho foi eliminado, podemos agora prosseguir a exposição da epistemologia das formas que Platão desenvolve, que se liga essencial e intimamente com a ontologia sobre a qual falamos até aqui. Uma dúvida que pode surgir aos que ouvem sobre essa teoria é a seguinte: como é possível que nós conheçamos tais formas, uma vez que estamos no mundo sensível? Platão não deixou de tratar sobre esse assunto, e a resposta que nos forneceu é muito interessante. Diz ele que a nossa alma, antes de unir-se com o nosso corpo, contemplou as ideias, de modo que, uma vez que se uniu, não perdeu completamente o conhecimento delas. E isso que restou a ela é o vínculo que possibilita com que alcancemos tal conhecimento. As coisas sensíveis quadradas não são completamente quadradas, mas nosso conceito de quadrado o é. E esse extra que nosso conceito possui tem origem na nossa própria alma. É através da recordação das formas que a nossa alma exerce que as conhecemos, que é o que Platão chama de reminiscência, que em grego corresponde à palavra anamnesis. Sendo assim, a possibilidade do conhecimento racional funda-se não apenas no que nos é apresentado pelos sentidos, mas também no que já temos latente em nós, pronto a ser despertado. Alguns veem em tal visão um racionalismo ingênuo,
como se Platão desprezasse o papel que nossos sentidos desempenham no conhecimento e afirmasse apenas o caráter inato deste, o que não poderia estar mais distante da verdade, como veremos a seguir. Embora o caráter a priorístico do conhecimento seja pelo filósofo grego acentuado, ele não é tomado como autossuficiente, ao menos não enquanto permanecermos com a alma unida ao corpo. O alcance completo da afirmação platônica certamente afasta-nos de tamanha ingenuidade, pois nos diz que, embora o conhecimento se funde no que é inato em nós, não pode ele atualizar-se senão mediante os sentidos. Isso ocorre pois aquilo que é dado a nós por meio dos sentidos nos sugere aquilo que o transcende e do qual participa, sugere justamente a ideia que a coisa aponta. É seguindo essa sugestão que a alma pode lembrar-se do conhecimento das formas, embora a sugestão a nós só seja possível por conta do que nos é inato. Portanto, a atividade racional e a sensorial vinculam-se em uma cooperação que nos entrega o conhecimento. A unidade entre sentidos e razão, como algo necessário para que conheçamos as coisas, é hoje uma verdade conhecida por muitos, e já o era para Platão, diferente do que muitas falsificações de seu verdadeiro pensamento afirmam. Para uma inteligência maior desse ponto, podemos citar aqui as distinções entre as espécies de posições nativistas que nos é trazida pelo já citado Mário Ferreira. Bom, a posição nativista é aquela que diz que o conhecimento é originado, ao menos parcialmente, em propriedades mentais congênitas, isto é, que já estão conosco desde o início. Mas embora todas as teorias nativistas afirmem isso, dão lugar a sutilezas de suma importância. E a distinção que nos interessa aqui é entre a independência lógica de constituição e a independência causal de origem. A primeira diz respeito a uma presença estrutural prévia em nossa alma, que, constituindo-a, possibilita o conhecimento. A segunda, a uma independência dos sentidos para que o conhecimento propriamente dito exista. De acordo com essa distinção, Platão se encaixa no primeiro tipo de nativismo, pois a necessidade da anamnesis, da reminiscência, que apenas é possível por intermédio dos sentidos, afasta de maneira definitiva a atribuição de uma independência causal de origem ao mestre de Aristóteles. A reminiscência de Platão, ademais, implica na existência das ideias, enquanto coisas efetivamente separadas das realidades sensíveis, pois as ideias são por nós contempladas em um estado anterior à junção de nossa alma com o corpo, a partir da qual contemplamo-nas por via dos sentidos apenas. E caso esse contato anterior não se processasse com as ideias separadas da matéria, teríamos de operar uma assimilação prévia do que se revela na matéria, a fim de termos contato com elas, o que, como devem imaginar, é exatamente o que Platão chama de reminiscência quando acontece. Mas tal processo já exige a presença das ideias em nós, a fim de que aquilo que de misturada matéria que se nos apresenta sugira a ideia da qual participa, o que não pode ser o caso no estado prévio, onde essa presença está para ser adquirida por nós. Portanto, o contato com as ideias anterior à união da nossa alma com o nosso corpo, segundo a estrutura do pensamento platônico, deve dar-se com as ideias realmente separadas, não misturadas com a matéria. Assim, nota-se que a reminiscência entrelaça-se com o plano da revelação e sugestão das ideias por via das coisas sensíveis, isto é, o plano imanente das ideias, e com o plano das ideias separadas, que servem de fundamento aos objetos dos sentidos, ou seja, o plano transcendente das mesmas.
Podemos prosseguir agora ao tema das ideias já em um contexto de maior amadurecimento da obra platônica. Para isso, vamos utilizar a mais conhecida alegoria de Platão, que é justamente a alegoria da caverna, a qual, segundo o renomado professor italiano Giovanni Reale, expressa Platão em sua totalidade. Enquanto expressão geral do pensamento de nosso filósofo, o mito da caverna abre possibilidade para muitos ângulos distintos de visualização, e distintas também foram as interpretações realizadas dele ao longo do tempo. Reale afirma que tal mito pode ser visualizado fundamentalmente sob 4 aspectos: o ontológico, o gnosiológico, o místico espiritual e, por fim, o político. Vamos aqui nos centrar, adotando essa divisão, apenas nos 2 primeiros aspectos, que são aqueles sobre os quais já estamos falando desde o início do vídeo. Pois bem, antes de tudo, cabe uma sucinta exposição da alegoria. Imaginemos que há uma caverna, parcialmente iluminada pelo sol, através de uma abertura, e dentro dela encontram-se vários homens confinados, atrás dos quais existe uma fogueira que ilumina na superfície que se encontra na frente dos homens a sombra de algumas marionetes que são carregadas atrás deles. Tais homens, uma vez que nunca contemplaram a realidade fora da caverna, tomariam enganados as sombras das marionetes que veem como a realidade verdadeira, sem imaginar que se tratam de meras sombras. Contudo, certo dia um dos homens ali confinados é desamarrado à força e, sob muitas dores, trazido à superfície. Seus olhos inicialmente sofreriam com dores em virtude da luz, e então o homem recém-liberto nada haveria de enxergar, julgando que a realidade na qual antes vivia era mais real do que a para a qual havia sido levado. Após um tempo, seria capaz de enxergar as sombras desse novo mundo, os reflexos e as coisas afins a essas. Depois conseguiria contemplar as coisas em si mesmas e, passado mais tempo, os céus noturnos, até que, quando chegada a hora, seria capaz de vislumbrar o sol, percebendo assim que ele é a causa de tudo mais, tanto as coisas do mundo fora da caverna, quanto as dentro dela. Voltaria então à caverna, a fim de libertar seus antigos companheiros daquela situação. Mas devido a um efeito análogo ao que ocorreu quando saíra da caverna pela primeira vez, não conseguiria de imediato enxergar a escura realidade da caverna, o que faria com que ele fosse descreditado naquele momento pelos prisioneiros. Falemos agora a respeito da interpretação metafísica geral do mito da caverna. A caverna é uma imagem do mundo sensível, do mundo no qual imperam o múltiplo e as imitações, assim como a chama da caverna aponta ao sol sensível, aquilo que torna possível a captação da realidade que se processa pelos sentidos, visto que causa sombras na parede que são vistas. O mundo fora da caverna é uma imagem do mundo inteligível, pois são as realidades que as marionetes, que são delas cópias, apontam no mundo sensível, no mundo dentro da caverna. O sol, a última realidade a ser contemplada, é uma imagem da ideia do bem, a causa universal do que é bom e belo, pois é em virtude dele que o restante da realidade torna-se possível e existe. Vê-se, pois, que o mito da caverna fornece a nós uma expressão clara de muitos aspectos importantes da maneira como Platão enxerga a totalidade das coisas, mas muitos foram os equívocos espalhados no decorrer do tempo a respeito dela. Viram alguns um dualismo no pensamento de Platão, o que o colocaria em uma posição repleta de graves problemas,
Mas não é essa a visão que possuímos, como haverá de esclarecer-se. Para uma breve precisão do dualismo, citemos aqui novamente Mário Ferreira dos Santos, que bem o caracteriza como uma visão que cria haver mais de um princípio último da realidade, de modo que sejam eles independentes entre si em sua existência, como por exemplo, alguém que pensasse que constituem princípios últimos da realidade o bem e o mal, tal como é atribuído comumente à visão dualista, de modo que tais princípios estivessem em uma eterna batalha entre si. No caso de Platão, colocam os intérpretes aos quais nos opomos os dois mundos como esses dois princípios independentes, de maneira que de um lado houvesse o objeto dos sentidos e de outro o da inteligência. Contudo, não é de elevada dificuldade notarmos o fato de que Platão não pretendeu que fosse assim. Toda essa estrutura metafísica em seu pensamento exibe-nos uma forte continuidade, característica que, embora se evidencie de maneira incontestável ante o contato com as doutrinas não escritas, já aparece suficientemente na República. A ideia do bem representada pelo Sol é causa tanto daquilo que está dentro da caverna como do que está fora. É uma causa universal. Portanto, nem as ideias e muito menos o mundo sensível têm existência por si mesmos. Ambas decorrem do bem. As ideias, enquanto ideais de excelência particularizados do bem universal, e o mundo sensível, como uma imitação imperfeita das ideias, de maneira que essa imitação constitui o próprio ser de cada uma das realidades participantes, uma vez que o ser reside propriamente no mundo das ideias. Nota-se, por conseguinte, que toda a estrutura metafísica, sem deixar de lado parte alguma, está entrelaçada e mantém uma relação de dependência, com exceção, é claro, da ideia do bem, pois ela é o fundamento último e absoluto de todas as coisas. Em suma, sem o Sol, não há realidade nem dentro e tampouco fora da caverna. Não há absolutamente nada, pois elas não subsistem de maneira independente dele, e muito menos como quer a visão vulgar, que atribui independência entre si aos dois mundos. Abordaremos agora uma das mais famosas críticas ao pensamento platônico a respeito das ideias, que é o argumento do terceiro homem, conhecido sobretudo através da metafísica de Aristóteles. O argumento consiste no seguinte: Platão diria que os homens são o que são devido ao fato de participarem da humanidade, a qual lhes é comum e representa a unidade essencial que se manifesta no múltiplo. Contudo, considerando-se a humanidade em conjunto com os homens, também teríamos aqui uma segunda multiplicidade reduzida à unidade, a saber, aquela constituída pelos homens e pela própria humanidade que os unifica. E essa unidade, uma vez que implica a presença comum real de um atributo nos seus componentes, que é a humanidade, manifestada tanto nos homens como nela mesma, exigiria uma outra forma que englobasse todos eles, ou seja, uma terceira humanidade, um terceiro homem em si, e assim sucessivamente até o infinito. Esse argumento visa mostrar-nos a insuficiência e incapacidade da teoria de Platão para explicar a comunidade essencial única que os muitos seres compartilham, mas ela padece de um grave problema enquanto refutação cabal às formas, e é sobre isso que trataremos agora. Pois bem, o erro desse argumento, grosso modo, é não considerar que os particulares sensíveis e as formas não possuem a qualidade comum de maneira unívoca, mas sim de maneira análoga. A forma do homem em si mesma não é da mesma natureza das imperfeitas imitações dela que se manifestam sensivelmente.
e a exigência de que participe de uma forma superior a si, que se dá nestes, não é, portanto, legitimamente atribuída a ela. A conjunção das formas é realizada apenas pela mente, desconsiderando a grande diferença que se põe entre o múltiplo imperfeito e a plenitude formal que lhe serve como modelo e fundamento. Ademais, o próprio Platão, que já conhecia tal argumento, responde-o na República, como é evidente pelo trecho que irá ser agora citado. Deus, por conseguinte, ou fosse por não querer, ou porque alguma necessidade o compelisse a não criar mais do que um leito na natureza, fez este único que é o leito essencial. 2 leitos dessa espécie, ou mais de 2, foi o que Deus nunca produziu, nem virá a produzir. Se ele houvesse feito 2 leitos, de pronto surgiria um terceiro, em cuja ideia os 2 primeiros teriam de incluir-se, passando este outro a ser o leito essencial, e não os 2 primeiros. Platão, neste trecho, servindo-se do exemplo do leito, mostra-nos que tinha perfeita ciência de que, se afirmasse que muitos leitos possuem uma natureza comum unívoca ou da mesma espécie, para tomarmos suas palavras, teria de aceitar outro que os desse a razão de ser, o que tornaria este último o essencial, e não os anteriores. Assim, é nítido que não desejou de maneira alguma atribuir uma mesma natureza aos homens sensíveis e à forma do homem, pois esta é a realidade essencial, cujo ser consiste na plenitude do que inclui a humanidade, ao passo que os homens particulares sempre possuem imperfeições, e, portanto, não são puramente a humanidade e nada mais, dada a mescla com o imperfeito, a mescla com o não ser. Uma coisa é o particular, outra é o seu ideal de excelência. Aquele exige este, devido à ausência da plenitude e pureza essencial que manifesta, que o revela como um mero participante da perfeição, como muito claramente expõe o autor dos diálogos. Já a forma não apresenta essa deficiência, e é ilegítimo estender-lhe uma necessidade, oriunda de uma característica que ela não possui. Vê-se, por conseguinte, que o argumento do terceiro homem não procede contra o pensamento maduro de Platão, embora lhe pudesse ter sido uma dificuldade nos estágios iniciais da teoria, como pode simbolizar a nós o Sócrates jovem e inexperiente, que ante o sofista Parmênides, que lhe apresenta tal objeção no diálogo de mesmo nome, mostra-se incapaz de refutá-la. Já dissemos muito sobre a ideia do bem, sobre como ela consiste na ideia que possui a maior excelência e que está acima de todas as outras. Poderíamos dizer que todas as demais ideias são como que manifestações particulares da ideia universal do bem, pois todas elas são bens em seus respectivos sentidos formais. Para tomarmos como exemplo ideias que representam valores morais, podemos dizer que o bem, enquanto aplicado ao modo de lidar-se com os prazeres, consiste na temperança. O bem, enquanto existente nas relações com o que nos é temível, recebe o nome de coragem, e assim por diante. Podemos, pois, enxergar que são elas particularizações do bem em si, aquilo que de mais universal há, pois nada lhe escapa. Mas a ideia do bem traz-nos uma questão a respeito de sua natureza. Sendo ela o fundamento do qual se originam todas as coisas, como nos mostra o mito da caverna, poderíamos identificá-la com Deus? Afinal, é Deus aquele que entendemos como a fonte última da realidade. Essa pergunta suscitou discordâncias entre intérpretes do pensamento de Platão. Ross, por exemplo, respondeu-a negativamente,
afirmando que Deus não é a ideia do bem, mas um ser supremamente bom, pois, segundo ele, a ideia é pensada sempre como universal, ao passo que Deus é um ser particular dotado de uma natureza. Adotamos aqui a posição oposta, que foi defendida por Mário Ferreira dos Santos, aquela que afirma ser uma mesma e única coisa a ideia do bem e Deus no pensamento platônico. Pois bem, a identidade entre essas duas coisas nos diálogos é consequência do que Platão estabelece através de toda a estrutura de seu pensamento metafísico, pois a doutrina da participação, tão fundamental nele, revela-se e fundamenta-se sobretudo na deficiência e imperfeição que se dão nos seres finitos, os quais são apenas participantes, não as coisas participadas. No próprio Fédon, que podemos utilizar para esclarecer o ponto, Platão expõe como diferença fundamental entre as coisas iguais e a igualdade em si mesma participada por aquelas, o fato de que as primeiras são desiguais em certo aspecto, imperfeitas enquanto detentoras da igualdade, ao passo que esta é plenamente igualdade, e nunca se revela desigual em hipótese alguma, como podemos observar na parte 19 do diálogo. Podemos agora citar a República, o diálogo no qual Platão expõe mais detalhes acerca do que entende como bem em si, e nele a mesma característica que se dá entre o participante e o participado aparece novamente, tal como vemos de maneira clara na parte 479, de A até D, onde o autor dos diálogos expõe que todas as coisas belas, justas e piedosas, as quais não identificam-se com a beleza, a justiça e a piedade em si mesmas, são feias, injustas e impiedosas sob algum aspecto, e não se manifestam totalmente perfeitas nesse atributo. E isso se deve ao fato de participarem tanto do ser quanto do não ser, e por conseguinte, colocarem-se em uma região intermediária entre ambos, o que é a nota distintiva das coisas que não são as ideias em si mesmas. Na parte seguinte, que é a 479e, Platão distingue as ideias como realidades que permanecem sempre idênticas a si mesmas, ou seja, não são coisas que ora manifestam o não ser em relação ao que possuem e ora o ser. Desse modo fica claro que as ideias são plenamente o que são e apenas isso, enquanto que os seus participantes são o que são e também participam do que não é, assim como a coisa justa que, segundo algum aspecto, não é justa. Com isso fica claro o erro da interpretação que coloca Deus como apenas um ser maximamente bom, e não a ideia do bem, pois sendo maximamente bom, não seria não bom segundo certo aspecto, e assim negaria a principal característica que diferencia a ideia da sua participação, em contrário a toda a estrutura metafísica desenvolvida ao longo dos diálogos, imputando-lhe uma grande inconsistência. Para sintetizarmos o que foi dito, podemos citar as palavras de Mário Ferreira, na obra 1 e o Múltiplo em Platão, na página 66, que, embora sejam poucas a respeito desse tema em específico, esclarecem bem todo o argumento. Diz ele: em suma, para Ross, não há identidade entre Deus e a forma do bem. Deus, para Platão, tem uma natureza, e não é subjetivamente a bondade. Ele é apenas um ser supremamente bom. Ora, se ele é um ser supremamente bom, é o bem no máximo grau de ser bom. E que é o bem no máximo grau de ser bom, senão o próprio bem? Portanto, ele é o próprio bem. Ele é subjetivamente o bem. Ou melhor, Deus e o bem são idênticos. Mário aqui deixa muito claro que não se pode existir um participante
que manifeste a realidade participada de modo supremo, corroborando com o que argumentamos. Enfim, esse foi o vídeo. Esperamos ter aqui exposto uma introdução acessível e ampla ao pensamento metafísico de Platão, que de maneira nenhuma chega perto de esgotar as possibilidades que se nos apresentam em sua grande obra. Comentem aqui se desejarem vídeos futuros a respeito de outros temas, ou mesmo temas mais específicos trazidos por esse grande autor. Dúvidas, sugestões ou visões distintas acerca do que expusemos são também bem-vindas nos comentários. Até o próximo vídeo. E é isso.